Tudo nele está em vivo interfluxo, enquanto no corpo físico existem partes bem delimitadas. Pois bem, esse corpo etérico, o homem o possui em comum com o vegetal, assim como possui o corpo físico em comum com o mineral. Tudo que é vivo possui seu corpo etérico. Do corpo etérico a observação suprassensível ascende a outro membro da entidade humana. Para a formação de uma imagem desse membro, ela recorre ao fenômeno do sono, tal como, no caso do corpo etérico, aludiu à morte. Toda ação humana, no âmbito manifesto, baseia-se na atividade do estado de vigília. Porém essa atividade só é possível quando o homem procura no sono a recuperação das forças esgotadas. A atuação e o pensar desaparecem no sono, toda dor e todo prazer submergem em relação à vida consciente. Como que procedentes de fontes ocultas, misteriosas, as forças conscientes do homem emergem, ao despertar, da inconsciência do sono. E a mesma consciência que, ao adormecermos, submerge em profundidades obscuras e reaparece ao despertarmos. Aquilo que repetidamente desperta a vida, retirando-a do estado de inconsciência, é, no sentido do conhecimento suprassensível, o terceiro membro da entidade humana. Pode-se denominá-lo corpo astral. Assim como o corpo físico é incapaz de manter sua forma por meio das substâncias e forças minerais que contém, precisando para isso ser permeado pelo corpo etérico, tampouco as forças do corpo etérico podem, por si próprias, iluminar-se com a luz da consciência. Um corpo etérico abandonado a si próprio teria de permanecer continuamente em estado de sono. Em outras palavras, ele poderia manter, no corpo físico, apenas um grau de existência vegetativa. Um corpo etérico em estado de vigília é iluminado por um corpo astral. Para observação sensorial, desaparece a atuação desse corpo astral quando o homem mergulha no sono. Para observação suprassensível, ele continua existindo, só que aparece separado ou retirado do corpo etérico. A observação sensorial não tem contato com o próprio corpo astral, mas apenas com seus efeitos no âmbito manifesto. Ora, estes não estão imediatamente presentes durante o sono. No mesmo sentido em que o homem tem seu corpo físico em comum com os minerais e seu corpo etérico com as plantas, em seu corpo astral ele é da mesma espécie que os animais. As plantas estão num estado permanente de sono. Quem não julgar com exatidão essas coisas poderá facilmente cometer o erro de atribuir também às plantas uma espécie de consciência, tal como a possuem os animais e o homem quando despertos. Isso só pode acontecer a quem tem um conceito inexato da consciência. Então essa pessoa afirma que, ao se provocar na planta um estímulo exterior, ela realiza alguns movimentos, como o animal. Fala-se da sensibilidade de certas plantas que, por exemplo, contraem suas folhas sob a ação de coisas externas. O demonstrativo da consciência não é o fato de um ser reagir a uma ação com certa reação, e sim o fato de o ser vivenciar em seu interior algo que vem acrescentar-se como elemento novo à simples reação. Do contrário, poderíamos falar de consciência quando um pedaço de ferro se dilatasse sob a ação do calor. Só existe consciência quando o ser experimenta, por exemplo, uma dor sob a influência do calor. O quarto membro que o conhecimento suprassensível atribui à entidade humana já não é compartilhado com o mundo manifesto em redor do homem. Trata-se justamente do que o diferencia dos demais seres, algo que o torna ápice de toda a criação circundante. O conhecimento suprassensível dá uma ideia desse membro adicional da entidade humana, indicando que também no âmbito das vivências de vigília existe mais uma diferença essencial. Essa diferença se evidencia de imediato à observação de que, em estado de vigília, de um lado o homem se encontra continuamente no centro de vivências que tem necessariamente de ir e vir e, de outro, também tem vivências em que isso não ocorre. Tal fato ressalta especialmente ao se compararem as experiências do homem com as do animal.
O animal experimenta com grande regularidade as influências do mundo exterior e, sob a influência do calor e do frio, adquire consciência da dor e do prazer, bem como, sob certos processos regulares que ocorrem em seu corpo, adquire consciência da fome e da sede. A vida do homem não se esgota em tais experiências, pois ele pode desenvolver cobiças e desejos que transcendem tudo isso. Tratando-se do animal, sempre é possível, desde que se investigue suficientemente, descobrir onde, dentro ou fora do corpo, existe o motivo determinante de uma ação ou sensação. No caso do homem, isso não ocorre de maneira alguma. Ele pode criar desejos e apetites para cuja origem não haja suficientes motivos nem dentro nem fora de seu corpo. A tudo que incide nesse domínio deve-se atribuir uma fonte especial. Essa fonte pode ser vista, segundo a ciência suprassensível, no eu do homem. O eu pode, portanto, ser considerado o quarto membro da entidade humana. Se o corpo astral estivesse abandonado a si mesmo, ocorreriam nele sensações de prazer e dor, fome e sede. O que não ocorreria, porém, é a sensação de existir em tudo isso algo permanente. Não é esse algo permanente que aqui é designado como eu, mas aquilo que vivencia essa permanência. Nesse campo é preciso formular os conceitos com toda a nitidez, para que não surjam equívocos. Com a conscientização de que há algo permanente e durável no intercâmbio das vivências interiores, começa a despontar o sentimento do eu. Não é o fato de um ser sentir, por exemplo, fome que se pode conferir-lhe o sentimento do eu. A fome se instala quando os renovados motivos para ela se fazem valer no ser em questão. Então ele se precipita sobre o alimento justamente pelo ensejo dos motivos renovados. O sentimento do eu só surge quando não apenas se impõe nesses renovados motivos para a busca do alimento, mas quando da prévia satisfação da fome resultou um prazer e a consciência desse prazer permaneceu, de modo que não somente a presente vivência da fome, mas a vivência passada do prazer suscita um impulso para o alimento. Assim como o corpo físico se desintegra quando o corpo etérico não o mantém, e assim como o corpo etérico emerge na inconsciência quando o corpo astral não o ilumina, o corpo astral teria de deixar repetidamente o passado cair no esquecimento se este não fosse transportado ao presente pelo eu. O que a morte é para o corpo físico e o sono para o corpo etérico, a mesma coisa é o esquecimento para o corpo astral. Pode-se também dizer que ao corpo etérico pertence a vida, ao astral a consciência ou a recordação. Mais facilmente do que atribuir consciência às plantas, pode-se incidir no erro de falar em recordação no caso do animal. É muito natural pensar em recordação quando o cão reconhece seu dono, que ele talvez não veja há longo tempo. Na realidade, porém, esse reconhecimento não depende de recordação, e sim de algo completamente diverso. O cão sente uma certa atração por seu dono, a qual resulta da natureza deste. Essa natureza causa prazer ao cão na presença do dono, e a cada vez que essa presença ocorre, é motivo para uma renovação prazer. A recordação, porém, só existe quando um ser não tem apenas sensações provocadas pelas vivências atuais, mas ainda conserva aquelas do passado. Poderíamos até mesmo admitir isto e, no entanto, cair no erro de afirmar que o cão tem recordação, dizendo, por exemplo, que o cão entristece quando o dono o abandona, e que portanto guarda a lembrança dele. Também isso é um julgamento incorreto. O convívio com o dono traz para o cão a necessidade de sua presença, e assim este passa a sentir a ausência da mesma forma como sente a fome. Quem não fizer estas distinções não alcançará clareza sobre as verdadeiras correlações da vida. Em razão de certos preconceitos será objetado, contra esta exposição, que afinal não se pode saber se no animal existe ou não algo semelhante à recordação humana. Tal objeção, porém, repousa numa observação inexperiente. Quem realmente é capaz de observar, de maneira sensata,
como o animal se comporta em relação às suas vivências, percebe a diferença entre esse comportamento e o do homem. Então terá bem claro que o animal se comporta de um modo correspondente à ausência de recordação. Para a observação suprassensível, isso é absolutamente claro. No entanto, o que dessa observação suprassensorial vem imediatamente à consciência pode ser reconhecido em seus efeitos nesse âmbito também pela percepção sensorial e sua compenetração pelo pensar. Ao se dizer que o homem sabe de sua recordação pela observação anímica interior, que no entanto ele não pode constatar no caso do animal, tal afirmação está fundada num erro fatídico. O que o homem tem a dizer sobre sua capacidade de recordação não pode, em absoluto, ser deduzido de uma observação anímica interior, mas apenas do que ele experimenta consigo mesmo em suas relações com as coisas e processos do mundo exterior. Essas experiências, seja consigo, com outra pessoa e também com os animais, ele faz exatamente da mesma maneira. Trata-se apenas de uma ilusão que ofusca o homem quando ele pensa julgar a existência da recordação apenas pela observação interior. O substrato da recordação pode ser denominado intimamente. Já o juízo sobre esse substrato é adquirido, inclusive para a própria pessoa, pela visão das relações do mundo exterior. E o homem pode julgar essas relações tanto em si mesmo como nos animais. Com respeito a essas coisas, nossa psicologia comum sofre por suas ideias totalmente deficientes, inexatas e em alto grau ilusórias em consequência de erros de observação. Para o eu, a recordação e o esquecimento significam algo absolutamente semelhante ao que os estados de vigília e sono significam para o corpo astral. Assim como o sono faz as preocupações e atribulações do dia desaparecer no nada, o esquecimento estende um véu sobre as más experiências da vida, apagando assim uma parte do passado. E do mesmo modo como o sono é necessário para que as forças vitais exaustas sejam revigoradas, o homem precisa eliminar da recordação certas partes de seu passado se quiser enfrentar novas experiências de maneira livre e despreconcebida. Contudo, é justamente do esquecimento que lhe advém o fortalecimento para a percepção do novo. Pensemos em fatos como o aprendizado da escrita. Todos os detalhes que a criança tem de atravessar para aprender a escrever são esquecidos. O que permanece é a capacidade de escrever. Como poderia o homem escrever se, a cada vez que pegasse a caneta, lhe despontassem na alma, como recordação, todas as vivências pelas quais ele passou ao aprender a escrita? Ora, a recordação se manifesta em vários graus. Sua forma mais elementar já ocorre quando o homem percebe um objeto e depois, afastando-se dele, é capaz de despertar novamente a representação mental desse mesmo objeto. O homem elaborou essa representação mental enquanto percebia o objeto. Então se desenvolveu um processo entre seu corpo astral e seu eu. O corpo astral tornou consciente a impressão exterior do objeto. Contudo, o conhecimento do objeto só duraria enquanto este estivesse presente, caso eu não assimilasse ou incorporasse. Neste ponto, a percepção suprassensível distingue entre o corporal e o anímico. Falar-se de corpo astral ao se considerar a formação do conhecimento de um objeto presente. Porém o que confere duração ao conhecimento é denominado alma. Ao mesmo tempo, pelo que foi dito se vê quão estreita, no homem, é a relação do corpo astral com a parte da alma que confere duração ao conhecimento. Ambos são, por assim dizer, unidos num só membro da entidade humana. Por isso se pode designar também essa união como corpo astral. Querendo-se uma nomenclatura exata, pode-se designar o corpo astral do homem como corpo anímico, e a alma, na medida em que está unida a ele, como a alma da sensação. O eu ascende a um grau superior de sua natureza quando dirige sua atividade àquilo que ele, pelo conhecimento das coisas, tornou sua propriedade. Esta é a atividade pela qual o eu se desliga cada vez mais dos objetos da percepção para atuar no que lhe é próprio.
A parte da alma relacionada com isso pode ser chamada de alma do intelecto ou da índole. Tanto a alma da sensação como a alma do intelecto têm como característica operar com o que assimilaram graças às impressões dos objetos percebidos pelos sentidos, conservando isso na recordação. Nisso a alma está completamente entregue a algo que, para ela, é exterior. Ora, ela recebeu de fora também aquilo que transforma em sua propriedade por meio da recordação. No entanto, pode transcender tudo isso, pois não é apenas alma da sensação ou da índole. A percepção suprassensível forma mais facilmente uma ideia dessa transcendência quando focaliza um fato simples, bastando apreciá-lo em seu significado abrangente. Trata-se do fato de em toda a abrangência da linguagem só existir um nome que, por sua natureza, se distingue de todos os demais. É justamente o nome eu. Qualquer outro nome pode ser dado por qualquer pessoa ao objeto ou ser que lhe corresponda. O eu, como designação para um ser, só tem sentido quando esse ser o aplica a si próprio. Nunca a palavra eu pode dirigir-se de fora ao ouvido de um homem como designação para ele. Apenas o próprio ser pode aplicá-lo a si mesmo. Eu sou um eu apenas para mim. Para todos os demais eu sou um tu, e cada outro é um tu para mim. Esse fato é a expressão exterior de uma verdade profundamente significativa. A verdadeira essência do eu é independente de tudo que seja exterior. Por isso seu nome tampouco pode ser chamado de parte alguma do exterior. As confissões religiosas que souberam manter conscientemente suas relações com a visão suprassensível chamam, portanto, a designação de um impronunciável nome de Deus. Ora, é justamente ao indicado acima que se alude ao empregar essa expressão. Nada de exterior tem acesso à parcela da alma humana que aqui focalizamos. Aqui, trata-se do secreto santuário da alma. Apenas um ser da mesma natureza da alma tem acesso a ele. O Deus que habita no homem fala quando a alma se reconhece como eu. Assim como a alma da sensação e a alma do intelecto vivem no mundo exterior, um terceiro membro da alma emerge no divino quando esta se eleva à percepção de sua própria essência. A este respeito, poderia facilmente surgir o mal-entendido de que tais concepções estivessem considerando idênticos Deus e o eu. No entanto, elas não afirmam em absoluto que o eu seja Deus, mas apenas que é da mesma espécie e natureza do divino. Porventura se pretende que a gota d'água retirada do mar seja o mar, ao dizer que ela é da mesma essência ou substância que o mar? Querendo-se usar uma comparação, pode-se dizer que o eu se relaciona com o divino do mesmo modo como a gota d'água com o oceano. O homem pode encontrar em si um elemento divino porque seu ser primordial foi extraído do divino. Portanto, por meio deste homem adquire um terceiro membro anímico, um conhecimento interior de si mesmo, do mesmo modo como por meio do corpo astral adquire um conhecimento do mundo exterior. Por conseguinte, a ciência oculta pode denominar esse terceiro membro da alma também como alma da consciência. Assim, no sentido ciência espiritual, a parte anímica do homem compõe-se de três membros: a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência, do mesmo modo como a parte corpórea consiste em três membros: corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Erros psicológicos de observação, semelhantes àqueles já mencionados quanto ao julgamento da capacidade de recordação, também dificultam o correto entendimento da natureza do eu. Muito do que se acredita compreender é tomado como refutação ao argumento apresentado acima, quando na verdade representa uma confirmação. Tal é o caso, por exemplo, das observações que Eduard von Hartmann faz a respeito do eu nas páginas 55 e 56 de seu Grundrisse der Psychologie. A priori, a autoconsciência é mais antiga do que a palavra eu. Os pronomes pessoais são um produto bastante posterior da evolução linguística, possuindo para a linguagem apenas o valor de abreviações. A palavra eu é um breve substituto para o nome próprio de quem fala, porém um substituto que cada qual usa por si.
seja qual for o nome próprio que os outros lhe atribuam. A autoconsciência pode atingir alto grau de desenvolvimento tanto em animais como em pessoas surdas, mudas, incultas, mesmo sem ligação com um nome próprio. A consciência do nome próprio pode substituir totalmente a falta de emprego do eu. Com esta consideração elimina-se o nimbo mágico com o qual, para muitos, se reveste a palavrinha eu. Esta não pode fazer o mínimo acréscimo ao conceito de autoconsciência. Ao contrário, recebe exclusivamente dela todo o seu conteúdo. Pode-se concordar inteiramente com tais opiniões, e também com a inconveniência de se conferir à palavra eu a condição de nímbio mágico, o que só pode perturbar a consideração ponderada do assunto. Contudo, para a essência de uma coisa não é decisivo o modo como paulatinamente se originou a designação verbal dessa coisa. O importante é justamente que, na autoconsciência, a verdadeira natureza do eu é mais antiga do que a palavra eu, e que o homem tem a necessidade de usar essa palavrinha ligada às peculiaridades exclusivamente suas para designar aquilo que, no mundo exterior, ele vivencia de modo diferente do animal. Assim como se pode saber pouco da natureza do triângulo pela demonstração de como a palavra triângulo se formou, igualmente tem pouca decisão sobre a natureza do eu que é possível saber a respeito de como surgiu o emprego do eu na evolução da linguagem. É só na alma da consciência que se revela a verdadeira natureza do eu. Ora, enquanto na sensação e no intelecto a alma se abandona a outra coisa, como a alma da consciência ela capta a sua própria natureza. Por isso esse eu tampouco pode ser percebido pela alma da consciência, a não ser por meio de certa atividade interior. As representações mentais de objetos exteriores são formadas à medida que esses objetos aparecem e desaparecem, e essas representações mentais continuam a agir no intelecto por sua própria força. No entanto, se quiser perceber a si próprio, o eu não pode simplesmente entregar-se a si mesmo. Ele precisa primeiro extrair sua essência de suas próprias profundezas para ter consciência dela. É com a percepção do eu, com a autorreflexão, que se inicia uma atividade interior do eu. Mediante essa atividade, a percepção do eu na alma da consciência significa algo totalmente diverso da observação de tudo o que é transmitido pelos 3 membros corporais e pelos outros 2 membros da alma. A força que revela o eu na alma da consciência é idêntica àquela que se manifesta em todo o resto do universo. Só que ela não se manifesta no corpo e nos membros inferiores da alma de forma imediata, e sim gradativamente em seus efeitos. A manifestação mais inferior é aquela por intermédio do corpo físico, depois há uma ascensão gradativa até o conteúdo da alma do intelecto. Poderíamos dizer que com a subida a cada grau cai um dos véus que envolvem a realidade oculta. Naquilo que preenche a alma da consciência, essa realidade oculta penetra, sem envoltórios, no mais íntimo templo da alma. Contudo, aí ela se revela apenas como uma gota d'água do mar da espiritualidade que tudo impregna. Porém é que o homem deve inicialmente captar essa espiritualidade, deve reconhecê-la em si próprio, para então poder descobri-la também em suas manifestações. Aquilo que penetra na alma da consciência como uma gota é o que a ciência oculta chama de espírito. Assim, pois, a alma da consciência está unida ao espírito, o elemento oculto em tudo o que é manifesto. Ora, se o homem quiser captar o espírito em toda e qualquer manifestação, deve fazê-lo da mesma maneira como capta o eu na alma da consciência. Deve dirigir ao mundo manifesto a atividade que o conduziu à percepção desse eu. Porém com isso ele evolui para níveis mais altos de sua entidade, acrescentando algo de novo aos membros corporais e anímicos. O próximo passo consiste em conquistar, por esforço próprio, o que está oculto nos membros inferiores da alma. Isso ocorre mediante o trabalho exercido pelo eu em sua alma. O envolvimento do homem nesse trabalho fica visível ao se comparar alguém inteiramente entregue aos apetites inferiores e aos chamados prazeres sensuais com um nobre idealista.
Este último vem a ser uma transformação do primeiro quando aquele abandona suas inclinações inferiores e se dedica a outras, mais elevadas. Portanto, a partir do eu ele atuou sobre sua alma, enobrecendo-a e espiritualizando-a. O eu tornou-se soberano dentro da vida anímica. Esse progresso pode chegar ao ponto de impedir o acesso de qualquer cobiça ou prazer à alma sem permissão do eu. Desse modo a alma inteira se torna uma manifestação do eu, como antes o era apenas a alma da consciência. No fundo, toda a vida cultural e toda a aspiração espiritual da humanidade consistem num trabalho cuja meta é essa soberania do eu. Todo ser humano contemporâneo está empenhado nesse trabalho, quer queira ou não, quer tenha ou não consciência desse fato. Mediante esse trabalho, porém, alcançam-se níveis superiores da entidade humana. Por meio dele o homem desenvolve novos membros de sua entidade, os quais ficam ocultos detrás daquilo que lhe é manifesto. Contudo, o homem pode não só tornar-se senhor de sua alma influenciando-o a partir do eu, para que ele extraia o manifesto do oculto, mas também pode ampliar esse trabalho, estendendo-o ao corpo astral. Assim, o eu se apodera do corpo astral na medida em que se une à sua entidade oculta. Esse corpo astral conquistado e transformado pelo eu pode ser denominado personalidade espiritual. Trata-se do mesmo que, a imitação da sabedoria oriental, é denominado humanas. Na personalidade espiritual existe, como que em forma germinal, um membro superior da entidade humana que, no decorrer do trabalho dessa entidade sobre si mesma, vai despontando cada vez mais. Assim como o homem conquista seu corpo astral avançando até as forças ocultas situadas atrás deste, o mesmo ocorre com relação ao corpo etérico no decorrer da evolução. Todavia, o trabalho junto a esse corpo etérico é mais intenso do que aquele junto ao corpo astral, pois o que se oculta no primeiro está envolto em dois véus. E no caso do corpo astral existe um véu apenas. Pode-se formar uma ideia da diferença no trabalho junto a cada qual dos corpos tendo em vista certas alterações possíveis de ocorrer com o ser humano no decurso de sua evolução. Imaginemos primeiro como certas qualidades anímicas do homem se desenvolvem quando eu atuo junto à alma, como prazeres e apetites, alegrias e dores podem transformar-se. Aí basta o homem remontar à época de sua infância. O que lhe proporcionava alegria. O que lhe causava sofrimento. O que lhe acrescentou aos conhecimentos adquiridos na infância. Tudo isso, porém, é apenas uma expressão do domínio que o eu alcançou sobre o corpo astral, pois este é, de fato, o veículo do prazer e do sofrimento, da alegria e da dor. Em comparação a isso, considere-se quão pouco certas disposições do homem se transformam no decorrer do tempo, por exemplo, seu temperamento, as particularidades mais profundas de seu caráter, etc. Um ser humano irascível enquanto criança conserva, muitas vezes, certos aspectos de irascibilidade em seu desenvolvimento posterior até a idade madura. Este fato é tão flagrante que certos pensadores negam peremptoriamente a possibilidade de o caráter básico de uma pessoa se transformar. Eles supõem que esse caráter se mantenha por toda a vida, apenas variando a manifestação para este ou aquele lado. Tal juízo, porém, baseia-se numa falha de observação. A quem possui o sentido para ver tais coisas, fica evidente que também o caráter e o temperamento do homem se modificam sob a influência do eu. Na verdade, tal modificação é lenta em relação à modificação das qualidades acima mencionadas. A título de comparação, pode-se dizer que a relação entre as duas modificações é como a relação de velocidade entre o ponteiro grande e o ponteiro pequeno de um relógio. Ora, as forças que promovem essa modificação do caráter ou temperamento pertencem à região oculta do corpo etérico. Elas são da mesma espécie que as forças reinantes no domínio da vida, ou seja, as forças de crescimento, de alimentação e aquelas que servem à procriação. Sobre estes assuntos recairá uma luz correta durante as demais explicações desta obra. Portanto,
Não é quando um homem simplesmente se abandona ao prazer ou ao sofrimento, alegria ou a dor que eu atua sobre o corpo astral, e sim quando as características dessas qualidades anímicas se modificam. Da mesma forma, a ação atinge o corpo etérico quando dirige sua atividade para uma modificação de suas peculiaridades de caráter, de seu temperamento, etc. Também nesta última alteração atua todo ser humano, quer tenha ou não consciência disso. Os mais fortes impulsos que, na vida comum, se empenham nessa transformação são os impulsos religiosos. Quando eu se deixa influenciar progressivamente pelos impulsos emanados da religião, estes adquirem nele um poder que penetra até no corpo etérico, transformando-o do mesmo modo como impulsos menores promovem a transformação do corpo astral. Esses impulsos menores da vida, que se aproximam do homem por meio do aprendizado, da reflexão, da sublimação dos sentimentos, etc., estão sujeitos às circunstâncias cambiantes da existência. Já os sentimentos religiosos imprimem ao pensar, ao sentir e ao querer um cunho unitário, como que espalhando uma luz genérica e uniforme sobre toda a vida anímica. Hoje o homem pensa e sente isto, amanhã aquilo. A isso conduzem os mais diversos motivos. Quem, no entanto, por seu sentimento religioso, seja lá qual for traço, pressentir algo que atravessa todas as mudanças, relacionará tanto os pensamentos e sentimentos de hoje quanto as vivências futuras de sua alma com essa sensação fundamental. Portanto, a crença religiosa possui algo de incisivo na vida anímica. Suas influências se intensificam cada vez mais no decorrer do tempo, por atuarem em contínua repetição. Com isso obtém o poder de atuar sobre o corpo etérico. É de maneira semelhante que atuam sobre o homem as influências da verdadeira arte. Quando, pela forma exterior, pela cor ou pelo som de uma obra de arte ele penetra com a imaginação e o sentimento nos fundamentos espirituais dessa obra, os impulsos assim recebidos pelo eu atuam, de fato, até no corpo etérico. Quando se pensa nisso em profundidade é que se pode avaliar a imensa importância da arte para todo o desenvolvimento humano. Com isso indicamos apenas alguns aspectos que levam eu a atuar sobre o corpo etérico. Existem muitas influências semelhantes na vida humana, não tão evidentes ao olhar observador quanto os mencionados. Já por estes, no entanto, pode-se ver que no homem está oculto outro membro que é progressivamente elaborado pelo eu. Pode-se considerar esse membro como segundo no plano espiritual, designado justamente como espírito vital, o mesmo que, a imitação sabedoria oriental, se denomina Buddhi. A expressão espírito vital é adequada por designar algo onde atuam as mesmas forças que atuam no corpo vital. Só que quando essas forças se manifestam como corpo vital o eu humano não está ativo. No entanto, ao se expressarem como espírito vital elas são impregnadas pela atividade do eu. A evolução intelectual do homem, bem como o refinamento e enobrecimento de seus sentimentos e manifestações volitivas, constituem a medida da metamorfose de seu corpo astral em personalidade espiritual. Suas vivências religiosas e muitas outras experiências gravam-se no corpo etérico, transformando-o em espírito vital. No decorrer normal da vida, isso se passa mais ou menos inconscientemente. Em contrapartida, a chamada iniciação do homem consiste no fato de ele, por meio do conhecimento suprassensível, obter os meios pelos quais possa tomar nas mãos, muito conscientemente, esse trabalho na personalidade espiritual e no espírito vital. Sobre esses meios falaremos em passagens ulteriores deste livro. Por ora importa mostrar que no homem, além da alma e do corpo, atua também o espírito. Mais tarde também se mostrará como esse espírito, em contraposição ao corpo transitório, pertence à parte eterna do homem. Com o trabalho junto ao corpo astral e ao corpo etérico, porém, a atividade do eu ainda não se esgotou, ela se estende também ao corpo físico. Pode-se ver um indício dessa influência do eu sobre o corpo físico quando,
por força de certas vivências, surgem por exemplo o rubor ou a palidez. Aqui o eu efetivamente origina um processo no corpo físico. Quando, graças à atividade do eu, produzem-se no homem transformações relativas à sua influência no corpo físico, o eu está realmente unido às forças ocultas desse corpo físico, as mesmas forças que provocam seus processos físicos. Cabe então dizer que, por meio dessa atividade, o eu trabalha junto ao corpo físico. Essa expressão não deve ser mal entendida. Não cabe surgir a opinião de que esse trabalho seja algo rudemente material. O que no corpo físico parece rudemente material é apenas o aspecto manifesto nele. Atrás dessa manifestação se encontram as forças ocultas de seu ser, e estas são de natureza espiritual. Não é de um trabalho sobre o elemento material, sob cujo aspecto o corpo físico se manifesta, que se pretende falar aqui, e sim do trabalho espiritual junto às forças invisíveis que o fazem nascer e o levam à destruição. Na vida comum, esse trabalho do eu junto ao corpo físico só pode chegar com mínima clareza à consciência. Essa clareza só advém plenamente quando, sob a influência do conhecimento suprassensível, o homem toma conscientemente o trabalho nas mãos. Mas então fica bem claro que no homem existe um terceiro membro espiritual. Trata-se daquele que, em contraposição ao homem físico, pode ser chamado de homem-espírito. Na sabedoria oriental, esse homem espírito é denominado Atma. Com relação ao homem-espírito, pode-se cometer facilmente o engano de ver no corpo físico o membro inferior do homem, ficando difícil aceitar que o trabalho junto a esse corpo físico deva caber ao membro mais elevado da entidade humana. Mas é justamente pelo fato de o corpo físico esconder sob 3 véus o espírito atuante nele que se requer o mais elevado tipo de trabalho humano para unir o eu àquilo que é seu espírito oculto. Assim, para a ciência oculta o ser humano se apresenta como uma entidade composta de diversos membros. De natureza corporal são o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Os anímicos são a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. É na alma que eu difunde sua luz. E os membros espirituais são a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. Das explicações acima se depreende que a alma da sensação e o corpo astral são intimamente ligados e, em certo sentido, perfazem um todo. De maneira análoga, a alma da consciência e a personalidade espiritual formam um todo, pois na alma da consciência resplandece o espírito, irradiando daí para os demais membros da natureza humana. Levando tudo isso em consideração, cabe também falar da seguinte composição do ser humano: o corpo astral e a alma da sensação podem ser sintetizados num único membro, o mesmo ocorrendo com a alma da consciência e a personalidade espiritual, a alma do intelecto, por participar da natureza do eu e, em certo sentido, já ser um eu, embora ainda não consciente de sua natureza espiritual pode ser designada simplesmente por eu. Tem-se então 7 partes do ser humano: 1. Corpo físico. 2. Corpo etérico ou vital. 3. Corpo astral. 4. Eu. 5. Personalidade espiritual. 6. Espírito vital. 7. Homem-espírito. Nem para alguém habituado a ideias materialistas essa composição setenária do homem possuiria o caráter nebulosamente mágico que muitas vezes lhe é atribuído, se ele se ativisse exatamente ao sentido das explicações acima e introduzisse de antemão esse caráter mágico no assunto. De nenhuma outra maneira, mas somente do ponto de vista de uma forma superior de observação do mundo, se deveria falar desses 7 membros do ser humano tal qual se fala das 7 cores da luz ou dos 7 tons da escala musical, considerando-se a oitava uma repetição da tônica. Tal como a luz se manifesta em 7 cores e o som em 7 graus tonais, assim a natureza unitária do homem se manifesta nos 7 membros descritos. Assim como o número 7 não contém algo de superstição no caso do som e da cor,
Tampouco isso ocorre no caso da composição do homem. Certa ocasião em que tudo isso foi exposto verbalmente, foi dito que o assunto do número 7 no caso das cores não conferia, pois além do vermelho e do violeta existem ainda cores que os olhos não percebem. Mesmo considerando-se isso, a comparação com as cores é correta, pois a entidade humana também se estende para além do corpo físico, de um lado, e para além do homem espírito, de outro, só que para os meios da observação espiritual esses prolongamentos são espiritualmente invisíveis como são invisíveis, para o olho físico, as cores para além do vermelho e do violeta. Esta observação se fez necessária pelo fato de surgir facilmente a opinião de que a concepção suprassensível não assume com exatidão o pensamento das ciências naturais, sendo diletante em relação a ele. No entanto, quem considera corretamente o que se disse aqui pode constatar que em trecho algum este conteúdo está em contradição com a autêntica ciência natural, nem quando são citados fatos científicos a título de ilustração, nem quando nos referimos, com nossas explanações, a uma relação direta com a pesquisa da natureza. Sono e morte. Não se pode compreender a natureza da consciência desperta sem observar o estado que o homem atravessa durante o sono, tampouco se pode abordar o enigma da vida sem considerar a morte. Para a pessoa indiferente ao significado do conhecimento suprassensível, podem surgir dúvidas a respeito desse conhecimento já a partir do modo como este observa o sono e a morte. Esse conhecimento pode respeitar os motivos de tais dúvidas, pois nada há de incompreensível no fato de alguém dizer que o homem foi criado para a vida atuante e produtiva, sendo suas realizações baseadas na dedicação a isso, e que o aprofundamento em estados como o sono e a morte só poderiam brotar de devaneio ocioso, não conduzindo senão a fantasias. Pode-se facilmente ver na reprovação de tais fantasias a expressão de uma alma saudável, e na dedicação a tal devaneio ocioso algo doentio, típico de pessoas desprovidas de força e alegria de viver, incapazes de um autêntico processo criador. Seria injusto taxar, a priori, tal juízo de incorreto, pois este contém certa dose de verdade. Trata-se de um quarto de verdade, que deve ser completada pelos restantes 3/4 que lhe pertencem. E só provoca desconfiança naqueles que compreendem esse quarto, mas não suspeitam da existência dos outros 3, quem combate esse único quarto verdadeiro. É preciso admitir incondicionalmente que uma observação daquilo que o sono e a morte ocultam é mórbida quando conduz a um enfraquecimento, a uma alienação da verdadeira vida. E não se pode concordar menos que, desde tempos remotos, muito do que se tem chamado de ciência oculta, sendo ainda hoje praticado sob essa denominação, traz um cunho doentio e hostil à vida. No entanto, tal aspecto doentio não provém, em absoluto, de um autêntico conhecimento suprassensível. A realidade dos fatos é, muito mais, a seguinte. Assim como não pode estar sempre desperto, o homem tampouco pode dispensar, no âmbito global das circunstâncias da vida, o que o suprassensível lhe pode proporcionar. A vida continua no sono, e as forças que trabalham e criam no estado de vigília retiram seu vigor e sua renovação daquilo que o sono lhes dá. O mesmo acontece com o que o homem pode observar no mundo manifesto. O âmbito do mundo é mais amplo do que o campo dessa observação. E o que o homem conhece no plano sensível deve ser completado e fecundado pelo que ele pode saber sobre os mundos invisíveis. Um ser humano que não buscasse repetidamente no sono o fortalecimento das energias despendidas conduziria sua vida à destruição. Do mesmo modo, uma cosmovisão não fecundada pelo conhecimento da realidade oculta conduziria à desolação. Algo semelhante ocorre com a morte. Os seres vivos sucumbem à morte para que nova vida possa surgir. É justamente o conhecimento do suprassensível que espalha uma clara luz sobre esta bela sentença de Goethe: a natureza inventou a morte para ter mais vida. Assim como, no sentido comum,
Não pode haver vida sem a morte. Não pode existir qualquer conhecimento autêntico do mundo visível sem a visão do suprassensível. Todo conhecimento do visível deve emergir sempre de novo no invisível para poder desenvolver-se. É, portanto, evidente que só a ciência do suprassensível possibilita a vida do conhecimento do manifesto. Ela nunca enfraquece a vida quando desponta em sua forma genuína. Fortalece-a e volta a revigorá-la quando esta, entrega a si mesma, se tornou fraca e enferma. Quando o homem emerge no sono, altera-se a relação entre os membros de sua entidade. A parte do homem adormecido que fica em repouso no leito contém o corpo físico e o corpo etérico, mas não o corpo astral nem o eu. É pelo fato de o corpo etérico permanecer unido ao corpo físico durante o sono que as funções vitais continuam, pois no momento em que fosse abandonado a si próprio, o corpo físico entraria em decomposição. O que, no entanto, está desligado durante o sono são as representações mentais, o sofrimento e o prazer, a alegria e a dor, assim como a capacidade de manifestar uma vontade consciente e outros fatos da existência. O veículo de tudo isso é o corpo astral. Para um critério imparcial não pode, naturalmente, entrar em consideração a opinião de que no sono o corpo astral, com todos os seus prazeres e sofrimentos, com todo o seu mundo representativo e volitivo, está aniquilado. Ele está existindo justamente em outro estado. Para que o eu humano e o corpo astral não apenas sejam preenchidos com prazer, sofrimento e tudo mais que mencionamos, mas também tenham disso uma percepção consciente, é necessário que o corpo astral esteja ligado ao corpo físico e ao corpo etérico. No estado de vigília isso ocorre, mas não durante o sono, quando o corpo astral se retirou, assumindo uma forma de existência diferente daquela que caracteriza sua união com os corpos físico e etérico. Ora, é a tarefa do conhecimento suprassensível observar essa outra forma de existência no corpo astral. Para observação no mundo exterior, o corpo astral desaparece no sono. A percepção suprassensível, por sua vez, tem de segui-lo em sua vida até que, ao despertar, ele reassuma os corpos físico e etérico. Como em todos os casos em que se trata do conhecimento das coisas e processos ocultos do mundo, a observação suprassensorial é necessária para descobrir, em sua forma própria, os verdadeiros fatos do estado de sono. Todavia, uma vez declarados os resultados dessa observação, isso pode ser compreendido logo à primeira vista por um pensamento realmente imparcial, pois os processos do mundo oculto revelam-se em seus efeitos no mundo visível. Quando se constata como os resultados da observação suprassensorial tornam compreensíveis os fenômenos sensoriais, tal constatação por meio da vida constitui a prova que se pode exigir em tais assuntos. Quem não desejar utilizar os meios expostos adiante para se chegar à observação suprassensorial, poderá fazer a seguinte experiência: poderá admitir provisoriamente as informações do conhecimento suprassensível e aplicá-las aos fenômenos de sua experiência. Assim poderá descobrir que por esse meio a vida se torna clara e inteligível, e chegará tanto mais a essa convicção quanto mais minuciosa e detalhadamente observar a vida cotidiana. Embora durante o sono o corpo astral não vivencie qualquer representação mental nem experimente prazer, sofrimento ou algo semelhante, ele não permanece inativo. Justamente no estado de sono cabe-lhe uma intensa atividade. Trata-se de uma atividade que ele deve sempre reiniciar em sequência rítmica, depois de ter estado ativo em conjunto com os corpos físico e etérico. Com um pêndulo de relógio que, depois de oscilar para a esquerda e voltar à posição central, oscila para a direita sob o impacto da energia acumulada, o corpo astral e o eu contido em seu seio, depois de atuar durante algum tempo dentro dos corpos físico e etérico, devem, em virtude dos resultados dessa atividade, desenvolver sua mobilidade livres do corpo físico, num ambiente anímico espiritual. Na condição humana comum,
É nesse estado em que o corpo astral e eu se encontram livres do corpo físico que penetra em consciência, pois esta representa o oposto do estado de consciência desenvolvido na vigília pela união com os corpos físico e etérico, do mesmo modo como a oscilação do pêndulo para a direita causa o movimento oposto para a esquerda. A necessidade de entrar nessa inconsciência é sentida pelo elemento anímico espiritual do homem como fadiga. Porém essa fadiga é a expressão de que durante o sono o corpo astral e eu se preparam para, na vigília subsequente, fazer retroceder nos corpos físico e etérico o que surgiu neles, enquanto libertos do elemento anímico espiritual, por obra de uma atividade formativa simplesmente orgânica, inconsciente. Essa atividade formativa inconsciente, e o que ocorre no ser humano durante por intermédio da consciência, são opostos. Trata-se de opostos que devem alternar-se em sequência rítmica. Somente do corpo etérico e corpo físico pode receber a forma e a estrutura adequadas ao ser humano. Porém essa forma humana do corpo físico só pode ser recebida de um corpo etérico ao qual, por sua vez, sejam dirigidas forças apropriadas pelo corpo astral. O corpo etérico é o plasmador, o arquiteto do corpo físico. Contudo, ele só pode realizar corretamente sua tarefa quando o estímulo para a maneira de fazê-lo é recebido do corpo astral. É neste que estão os modelos segundo os quais o corpo etérico confere ao corpo físico sua forma. Durante o estado de vigília, o corpo astral não está preenchido por esses modelos do corpo físico, ou ao menos os contém apenas até certo grau. Pois durante esse estado desperto a alma coloca as suas próprias imagens no lugar desses modelos. Quando o homem dirige seus sentidos ao mundo exterior, passa a formar em suas representações mentais, justamente por meio da percepção, imagens que são reproduções do mundo circundante. Tais reproduções constituem, de início, perturbações para as imagens que estimulam o corpo etérico à conservação do corpo físico. Só se o homem, por atividade própria, pudesse ministrar ao seu corpo astral as imagens capazes de dar ao corpo etérico o estímulo adequado, é que essa perturbação não existiria. Na existência humana, porém, justamente essa perturbação desempenha um importante papel. Ela se exprime fazendo com que no estado de vigília os modelos para o corpo etérico não atuem com todo o seu vigor. O corpo astral realiza seu desempenho de vigília dentro do corpo físico. Durante o sono, seu trabalho sobre ele é realizado de fora. Assim como, por exemplo, para prover-se dos meios alimentares o corpo físico precisa do mundo exterior, de cuja natureza compartilha. Algo análogo ocorre com o corpo astral. Imagine-se um corpo físico humano afastado de seu mundo circundante. Ele fatalmente pereceria. Isto mostra que sem o conjunto do ambiente físico sua existência não é possível. De fato, a Terra inteira tem de ser exatamente como a para que corpos físicos humanos possam existir sobre ela. Na verdade, esse corpo humano como um todo é apenas uma parte da Terra, aliás, em sentido mais amplo, de todo o universo físico. Nesse sentido, ele se comporta do mesmo modo como, por exemplo, um dedo da mão em relação ao corpo inteiro. Separe-se o dedo da mão, e este não poderá continuar a ser um dedo, ele apodrecerá. O mesmo sucederia com o corpo humano se este fosse afastado do organismo do qual é um membro, das condições vitais que a Terra lhe oferece. Eleve-se o homem uma quantidade suficiente de milhas acima da superfície terrestre, e ele perecerá tal qual o dedo que é cortado da mão. Se o homem presta menos atenção a esse fato com relação a seu corpo físico do que com relação ao dedo e ao resto do corpo, isso reside simplesmente no fato de o dedo não poder locomover-se pelo corpo como o homem sobre a terra, sendo, portanto, sua dependência mais facilmente visível. Assim como o corpo físico está entrusado no mundo físico, ao qual pertence, o corpo astral está ligado ao seu próprio mundo. Ora, durante o estado de vigília ele é arrancado desse mundo.
O que então ocorre pode ser ilustrado com uma comparação. Imagine-se um recipiente com água. Dentro de toda essa massa d'água, uma gota em separado nada representa por si. Contudo, tomemos uma esponjinha e com ela absorvamos uma gota de toda essa massa líquida. Algo semelhante ocorre com o corpo astral do homem ao acordar. Durante o sono, ele está num mundo que lhe é igual. De certa maneira, ele é algo pertencente a esse mundo. No momento do acordar, os corpos físico e etérico absorvem, preenchendo-se com ele. Eles contêm os órgãos mediante os quais o corpo astral percebe o mundo exterior. Contudo, para chegar a essa percepção este deve separar-se de seu mundo, mas é apenas desse seu mundo que ele pode receber os modelos de que necessita para o corpo etérico. Assim como, por exemplo, os alimentos são fornecidos ao corpo físico por seu meio em redor, ao corpo astral são fornecidas, durante o estado de sono, as imagens de seu mundo circundante. Aí ele vive de fato no universo, fora dos corpos físico e etérico, no mesmo universo do qual nasceu o homem inteiro. É nesse universo que se encontra a fonte das imagens mediante as quais o homem recebe sua forma. Ele está integrado harmoniosamente nesse mundo, e durante a vigília se retira dessa harmonia abrangente para chegar à percepção exterior. Durante o sono, seu corpo astral se volta novamente para essa harmonia universal, e durante o acordar este transmite tanta força dela aos demais corpos que pode prescindir por algum tempo da permanência na harmonia. Durante o sono o corpo astral volta à sua pátria, e durante o despertar traz consigo forças revigoradas para a vida. A expressão exterior das energias que o corpo astral traz ao despertar é o bem-estar que um sono sádio produz. As explicações ulteriores da ciência oculta mostrarão que essa pátria do corpo astral é mais abrangente do que, no sentido mais restrito, a parte do ambiente físico pertencente ao corpo físico. Enquanto o homem, como ser físico, é um membro da Terra, seu corpo astral pertence a mundos que incluem outros corpos cósmicos além da Terra. Com isso ele penetra, o que, como já dissemos, só poderá ser esclarecido nas explicações ulteriores durante o sono, num universo ao qual pertencem outros mundos além da Terra. Deveria ser supérfluo chamar a atenção para um mal-entendido que facilmente se introduz a respeito desses fatos. Porém não é desnecessário em nossa época, em que existem certas mentalidades materialistas. Nos círculos onde elas prevalecem pode-se dizer, naturalmente, que pesquisar algo como sono só é científico segundo suas circunstâncias físicas. Embora os eruditos ainda não tenham chegado a uma conclusão a respeito das causas físicas do sono, uma coisa é certa, que se deveria considerar determinados processos físicos subjacentes a esse fenômeno. Ora, se ao menos reconhecessem que o conhecimento suprassensível não está, de forma alguma, em contradição com essa afirmativa. Ele está de acordo com tudo o que se diz desse lado, tal como se admite que para a construção física de uma casa deve-se colocar um tijolo sobre o outro e, uma vez pronta a casa, sua forma e estrutura podem ser explicadas por leis puramente mecânicas. Contudo, para que se erga o caso é necessário o pensamento do arquiteto. Esse pensamento não pode ser encontrado pela simples investigação de leis físicas. Tal como atrás das leis físicas que explicam a construção da casa existem os pensamentos de seu criador, atrás das observações incontestáveis da ciência física existe aquilo a que se refere o conhecimento suprassensível. É óbvio que essa analogia é frequentemente apresentada quando se quer justificar um fundo espiritual do universo. Pode-se considerá-la trivial. Porém nessas coisas não se trata da familiarização com certos conceitos, mas de atribuir-lhes o justo peso para a fundamentação de um assunto. Isso pode ser simplesmente impedido pelo fato de ideias contrárias exercerem um excessivo poder sobre o discernimento necessário para a correta avaliação desse peso. Um estado intermediário entre a vigília e o sono, eis o que é sonho.
O que as vivências oníricas oferecem é uma observação sensata, é o multifário entretecimento de um mundo de imagens, o qual, no entanto, também abriga algo de normas e leis. Imersão e imersão, muitas vezes em sequências desordenadas, é o que à primeira vista esse mundo parece revelar. Em sua vida onírica o homem está desligado da lei da consciência.